Do Plantão Médico Bandeirantes de hoje, já recebendo aqui na ponta da linha, em contato com a gente em áudio e vídeo, pediatra e homeopata, o doutor Carlos Brunini. Tudo bem, doutor? Como vai? Seja muito bem-vindo, hein? Tudo bem, bom dia, Danilo. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite de vocês e estou à disposição para a gente esclarecer o que precisar. Olha, convidamos o doutor Brunini para falar sobre homeopatia, o tratamento homeopático, já que no próximo dia 21, como eu disse, temos aí o Dia Nacional da Homeopatia, né? E antes de entrar em todas as curiosidades, falar a respeito do tratamento, contar aqui para o nosso ouvinte, não é? Que o doutor Brunini foi o meu pediatra. Foi o meu pediatra, não é? Desde os 2, 3 anos, né? Na verdade, eu nasci aqui em São Paulo, fui com 5 anos e meio para Sorocaba, para o interior. Então, esse período todo, esse acompanhamento aqui, fui com o doutor Brunini, que é onde a gente conheceu, quando eu falo a gente, né, a minha família, minha mãe, meu pai, conheceram a homeopatia, né, o tratamento homeopático, e que foi uma mudança muito significativa nas nossas vidas, não é? Então, por isso que a gente abre espaço aqui também para o doutor Brunini ter a oportunidade de apresentar aos ouvintes, para aqueles que não conhecem, nunca fizeram uso da homeopatia, não conhecem o tratamento e, enfim, tem muita gente que questiona, né? Então, uma oportunidade que a gente tem aqui de esclarecer muita coisa, né, doutor? Sim, e isso é importante. Temos que ressaltar também que você é filho de um homeopata, né? Sim. Bom, depois, Então, né? Minha mãe pode até falar sobre isso, né? Porque depois, ela conhecendo o tratamento homeopático e os efeitos todos positivos, né? Porque eu sempre tive muita alergia, bronquite, asma, falta de ar, aquela coisa toda, e o tratamento alopático já não fazia mais efeito, né? Então foi aí que a gente conheceu o Dr. Brunini, que a gente conheceu a homeopatia, e a partir daí é que minha mãe veio. Minha mãe, que é otorrinolaringologista, ela passou a conhecer também a homeopatia e foi se especializar, e hoje tem também o título e é também médica homeopata. Mas começando então do começo, doutor, a primeira pergunta que eu te faço é o que é a homeopatia, né? Porque muitos classificam como uma terapia alternativa. Ela é alternativa? Ela é a principal? O que é? na verdade, a homeopatia é uma especialidade médica. Os médicos têm acesso a fazer uma pós-graduação em homeopatia. Ela também dá acesso aos veterinários para receitar homeopatia para os animais, dá acesso aos dentistas, que também receitam homeopatia para os processos inflamatórios, enfim, e também aos farmacêuticos que elaboram o medicamento homeopático. A homeopatia, ela não pode ser considerada como uma medicina alternativa. Por quê? Porque ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980. Então, ela é também uma medicina oficial e uma especialidade oficial, assim como a ginecologia, a cardiologia, a cirurgia geral, enfim, que são especialidades reconhecidas pela Associação Médica. Então, a palavra alternativa cairia melhor se fosse uma opção a mais de prescrição, mas não uma alternativa ou uma outra coisa. Ela é uma medicina que tem princípios diferentes, podemos até falar um pouquinho sobre isso, mas na verdade ela é reconhecida. Então ela faz parte do receituário oficial dentro da aprovação da Associação Médica Brasileira. Então, só reforçando aqui, sim, é uma especialidade médica, né, doutor? Sim. E de que forma que é produzido o medicamento homeopático? Ele é muito diferente, não é, da alopatia, não? Porque a homeopatia, ela faz assim, ela não tem um protocolo pronto para as receitas de cada doença. Então, assim, não são todas as pneumonias, por exemplo, você tem um protocolo de tratamento dentro da medicina oficial. Dentro da homeopatia, você vai ter uma maneira diferenciada de receitar, dependendo de cada paciente. Então, existem as doenças, existem os doentes, né? E existe também a individualidade de cada um, e a homeopatia receita isso. Então, o farmacêutico homeopático, ele prepara o medicamento homeopático através de substâncias que existem na natureza, né? Uma planta de efeito que tem efeito medicinal pode ser usado um metal, um mineral,
pode ser usado uma secreção purulenta, enfim, os elementos que existem podem ser utilizados para fabricar homeopatia. Não são plantas, não são elaborações sintéticas, como em alguns laboratórios, e também não são situações de moda, né? Como, por exemplo, a gente vê que de tempos em tempos vai trocando alguns medicamentos alopáticos. São medicamentos que estão aí há mais de 200 anos e o pessoal faz uso ainda, e quem realmente estuda e trabalha com isso acaba colhendo bons frutos. A consulta homeopática, ela se assemelha muito a uma terapia, uma consulta com um psicólogo, por exemplo, né? São muitos os fatores abordados aí numa consulta homeopática, para além só do sintoma, da causa ali, não é? Por quê, doutor? É porque entra então já isso que você está falando da diferença, não é, do medicamento homeopático para a alopatia, que não existe um protocolo, então você precisa entender o indivíduo e o paciente como um todo, e não apenas o que ele está sentindo naquele momento, uma enxaqueca, uma dor muscular, alguma coisa. É por conta disso que a consulta ela se assemelha muito a uma terapia, por exemplo? A homeopatia tem uma abordagem psicossomática. A causa da doença para o médico homeopata, não é apenas a úlcera no estômago. Né? O indivíduo, antes de ter úlcera, ele passou por ansiedades, passou por medos, passou por conflitos, passou por irritabilidade, contrariedade na família, contrariedade no serviço, enfim. Então a gente entende que a gente não deve tratar apenas o órgão, e também a pessoa. A causa da doença é o mal pensar, que leva o mal agir, que leva o mal sentir. Isso tudo se torna importante, e aí eu vou querer saber como é que é a vida do meu paciente. E não apenas aonde dói ou onde está a radiografia. Eu quero saber como é que é a vida dele. Né? As relações, por exemplo, de inflamações renais estão muito relacionadas aos medos da pessoa. Então eu preciso saber do que ele tem medo, o que ele gosta de fazer. Né? Como é que ele reage quando ele é contrariado. Né? Se existe um exagero nessa reação, uma desproporção nessa reação. Então, isso tudo é objeto de estudo da homeopatia para eu entender a personalidade homeopática do meu paciente e para eu poder selecionar o medicamento mais adequado. Então, quando a gente fala que a consulta é parecida com um momento terapêutico de psiquiatra ou de psicólogo, na verdade não é bem assim. Que consulta homeopática eu vou perguntar também aonde dói, como é que horas que dói, em que situações as dores agravam, mas eu vou também querer conhecer como é que é a vida dele, o que deixa ele alegre, como é que é o humor desde a hora que desperta. Então isso, para quem não está preparado, pode até achar que é um momento psicoterapêutico, mas não. A homeopatia não vai agir por conselhos e orientações psicológicas, ela vai agir fundamentalmente pelo remédio que é selecionado. Né? Então, tem esse diferencial, que é muito importante a gente ressaltar. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Carlos Brunini, que é pediatra, homeopata, e hoje o tema do nosso plantão médico Bandeirantes é a homeopatia, o tratamento homeopático. Já são muitas as mensagens, as dúvidas aqui dos nossos ouvintes, e uma recorrente aqui que aparece no nosso WhatsApp, doutor, é com relação em quais situações a homeopatia é indicada. Em todos os casos? Em todos os casos, mas nem em todos os momentos, Danilo. Veja bem, se o indivíduo agora chega num pronto-socorro infartado, o que você tem que fazer? Vai dar homeopatia? Claro que não. É o momento de você colocar um remédio sublingual para infarto, de você acalmar o paciente com sedativo e de você internar e dar os procedimentos de UTI. Mas esse indivíduo que infartou, ele pode ter infartado agora, mas ele tem uma história pregressa. E o momento correto da homeopatia ter interferido é na história pregressa. No dia que ele começou a chutar o pau da barraca, que ele começou a ficar nervoso, que ele começou a guardar muito desaforo, que ele teve uma mágoa profunda com o rompimento de uma sociedade, enfim. O dia que ele começou a sentir essa dor,
sentir esse desconforto, começou a sentir que o bem-estar dele não estava de acordo, era o momento de você ter ido no homeopata e ter tratado ele com homeopatia. Esse era o momento ideal. Né? Agora que ele está infartado, paciência. Então, o momento mais importante para você começar a tratar um indivíduo com homeopatia já é na gestação. Na gestação, você conhece a mãe, quando a mulher tem aqueles sintomas estranhos da gestação, né? Desejos alimentares estranhos, vontades estranhas, muitas vezes ela já está manifestando os desejos do filho que ela carrega intraútero. Então, essa é a maneira que você tem de conhecer a pessoa. Então, a homeopatia é a melhor das medicinas, eu entendo, porque também é uma medicina preventiva. E eu acho que a melhor das medicinas é sempre a preventiva. É sempre você deixar o indivíduo num estado de atenção, de alerta, de bem-estar. Né? Claro que felicidade plena é uma coisa utópica, mas você deixar o indivíduo equilibrado. Porque o indivíduo equilibrado ele está imune às doenças. E essa que é a principal mensagem da homeopatia, né? É o igual tratando o igual, o semelhante tratando o semelhante. A hora que você encontra um medicamento que tem a ver com o seu jeito de ser, aí então fica mais fácil da gente entender e prevenir as doenças. Então eu vejo isso como uma coisa muito importante, essa prevenção, e é uma abordagem que pode até parecer num certo momento com uma ação terapêutica ou psicanalítica, mas de fato é uma coisa bastante distinta. Mas então é correto afirmar, doutor, que na infância, na criança, as crianças elas são mais beneficiadas então com o tratamento homeopático do que idosos, por exemplo, ou não? Então, se você tem uma criança que ainda não tem um organismo tão contaminado, tão lesional, claro que a resposta é melhor, inclusive mais rápida. E não é só em criança, né? Porque tem quem diga que a homeopatia também funciona, isso é um dos contra-argumentos, talvez você até fosse me perguntar isso, como uma coisa muito sugestão, porque o médico é mais atencioso, bate mais papo, mas a homeopatia funciona em criança, e criança de colo da mãe, com meses. E como é que eu estaria sugestionando uma criança de 3 meses? Como é que eu estaria sugestionando um animal que vai se tratar com o seu veterinário? Então você precisa de fato conhecer a pessoa, a doença e a personalidade profunda dela. Já no adulto até tem aquele contra-argumento, né? Ou no idoso, não, você deu atenção, por isso que ele melhorou. Claro que dar atenção não é demérito para ninguém, eu acho que é uma coisa inclusive importante, mas é mais importante ainda a gente entender que junto com isso existe pacientes já de certa idade que são lesionais, né? Então, o paciente já tem uma lesão estabelecida. O cara já teve um problema sério de hérnia de disco e já está com uma lesão. Então, essa lesão chega a ser até considerada irreversível. Mas isso não quer dizer que, mesmo com uma lesão irreversível, que eu não posso dar um remédio e melhorar a qualidade de vida dele. Então, é mais gratificante a resposta o quanto antes você começa a tratar o teu paciente. Doutor, a gente já explicou aqui no começo, né, a diferença entre o tratamento homeopático e alopático, né? Mas na bula dos remédios vem ali os efeitos colaterais, contraindicações, não é? E se a gente começar a ler, a gente não toma nada mesmo. E no caso da homeopatia, existe contraindicação, existe efeito colateral? Então veja, Danilo, o médico homeopata, ele tem que ser, e é obrigatório, até porque é médico, tem que ser alopata também. E ele tem que saber qual é o momento ideal que dá para dar esse medicamento. Acabei de comentar com você do indivíduo que infarta, por exemplo, e que poderia ter sido tratado antes de chegar na porta de um pronto-socorro infartado e correndo risco de vida. Então, veja, o medicamento homeopático, se você não tiver consciência exatamente daquilo que está acontecendo e não der o medicamento certo na hora certa, o paciente pode complicar. Então, você tem de ter essa formação clínica para saber, não, esse paciente tem uma glomerulonefrite, né? Se eu não intervir rapidamente com algum medicamento, eu posso deixar uma lesão no rim dele.
Ou se eu não tiver conhecimento clínico suficiente para saber a gravidade do caso que eu estou tratando, ele pode ficar com uma lesão. Então, não é que o remédio homeopático vá fazer mal ou vá dar efeitos colaterais. Mas se você não der o remédio certo na hora certa, você pode comer bola numa situação dessa e a situação agravar. Eu queria só ressaltar para você que as bulas alopáticas, elas não têm apenas uma função de esclarecimento. As bulas dos remédios homeopáticos, alopáticos, elas também têm uma situação jurídica, que o laboratório precisa avisar tudo aquilo que pode acontecer para não ter uma surpresa legal depois de uma ação do paciente. Então, é por isso que, mesmo nas bulas, está escrito lá, em caso de dúvida, consulte o seu médico, porque o remédio, mesmo alopático, tem que ser dado de uma maneira criteriosa. São muitos ouvintes participando aqui conosco, do Bom e do Melhor, o Reinaldo Dias, o Gutenberg Oliveira, a Regina Barros de São Carlos, a Denilson Nunes, a Cláudia Andreoli, o Sérgio Roberto, quem mais aqui conosco? A Rosimeire Stranghetti, a Edilene Soares, Regina Missali, a Carolina Martins escreveu aqui o seguinte, doutor: o doutor Brunini foi meu médico quando eu era criança, né? Eu tenho 37 anos, é a mensagem aqui da Carolina Martins. O Rogério Santos também participando aqui conosco. A Maria de Lourdes Tozelli diz o seguinte: bom dia, trato a minha gatinha de 17 anos com homeopatia. Olha só, então também é usado na medicina veterinária, doutor? Sim, é usado na medicina veterinária e com muitos bons resultados. Agora, é usada com bons resultados quando? Quando o proprietário tem uma interação muito grande com o animal e pode contar como é que é o jeito do animal, né? Os cachorros não são iguais, os gatos não são iguais, nem os cavalos, nem qualquer tipo de animal doméstico. Também tem uma personalidade. Eu acho muito legal conhecer isso aí. Olha, quem mais aqui escreveu pra gente? O Marcelo Salvador, o Domingos Sávio Duarte, a Fátima Aquino do Nascimento, a Odélia Vido, se recuperando aqui, a Odélia Vido, o Devanir Vigilato, a Ailton Bauer, parabéns, doutor Brunini, trata o ser, não a doença. O Devanir, que nos ouve em Itápolis. E olha, tem a participação do ouvinte também por áudio já, com muitas perguntas, muitas dúvidas aqui para o doutor Carlos Brunini. A gente já vai colocar então aqui a participação ao vivo do ouvinte Bandeirantes. Vamos lá. Bom dia, Danilo, tudo bem? Eu sou o Gilberto Almeida, aqui do Jardim Universal, Zona Sul de São Paulo. E mais uma vez parabenizo você pela pauta do programa. A minha pergunta é: medicamentos homeopáticos podem ser consumidos por qualquer faixa etária? Um abraço, obrigado a todos. Sim, pode ser consumido em qualquer faixa etária. E claro que a indicação do uso desse medicamento é uma indicação clínica, mas pode ser consumido sim. Eu receito para bebezinho quando precisa. Eu não fico dando muito remédio de cólica para bebezinho, muita remédiozinho de dor de ouvido, etc. Eu tenho a oportunidade de tratar isso tudo com homeopatia. E fazemos isso já com uma experiência de 47 anos. Então, né, a gente tem bastante... E, claro, se os resultados não fossem, na maioria das vezes, muito bons, a gente não teria conseguido prosseguir dentro dessa linha, que é uma linha muito gratificante de tratamento, a homeopatia. E é possível fazer uma associação, né, com os medicamentos alopáticos com a homeopatia, ou isso não existe? Você está tomando homeopatia, vai ser só homeopatia, se estiver tomando remédio alopático, só o alopático, doutor? Não, vamos imaginar um paciente que tenha, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes e obesidade, né? Ele já tem uma hipertensão arterial, um paciente de 70 anos, que já deixou sequela no organismo dele. Eu não posso dizer para ele: para com todos esses remédios que você está tomando, joga fora, e eu vou te dar homeopatia. Isso não faz sentido. Eu acho que o médico homeopata, até conforme o paciente vai demonstrando melhoras no seu tratamento, ele vai ousando mais um pouco e se arriscando mais um pouco a receitar outras coisas.
Mas, de fato, é muito importante a gente entender que você não pode suprimir todos os remédios de uma vez, jogar fora e pronto. Eu não faço parte disso aí. Então, aquele paciente que já tem uma lesão, que já tem uma coisa tecidual, o que se faz? Olha, você continua tomando seus remédios e eu vou te dar esse aqui da homeopatia, que é para o seu equilíbrio. Na medida que o paciente melhorar no todo, se tornar mais feliz, mais bem-humorado, aí eu posso ter autoridade para ir progressivamente, então, aquele comprimido que você estava tomando 2 vezes por dia, toma uma vez só. Agora passa para meio comprimido. E com o tempo a gente retira isso, se o paciente responder suficiente, a gente retira o remédio alopático. Mas existe uma medicina química, que é uma medicina alopática, existe uma medicina mecânica, que é uma medicina cirúrgica. O camarada quebrou um braço, o que você vai fazer? Vai engessar. Não tem um tratamento homeopático para braço quebrado. Você pode até dar um medicamento homeopático, por exemplo, que ajude a cicatrização, a formação de calo ósseo, né? Mas existe a medicina homeopática. Então as coisas não são excludentes nem inimigas, né? Antigamente eu até, quando dava aula, eu brincava assim que da briga dos homeopatas com os alopatas, né, nascem os 4 patas, porque não faz sentido. Existe uma hora para cada coisa. Eu mesmo estudo todos os dias e leio sempre algum artigo e procuro me atualizar também naquilo que está se fazendo em alopatia. Até porque tudo isso soma para o bem-estar do meu paciente. Olha, tem muitas dúvidas, muitas mensagens, perguntas aqui dos nossos ouvintes. A Maria Fátima escreve o seguinte: doutor, falo do bairro da Saúde e gostaria de saber, para o colesterol alto, se a homeopatia funciona, porque os remédios alopáticos dão muitas reações. É a Maria Fátima do bairro da Saúde. Fátima, é o seguinte, é muito importante os hábitos alimentares, né? A homeopatia não é excludente. Se você, de fato, o colesterol tem um ponto que é um ponto emocional, né? Então, vai existir um momento em que um remédio homeopático pode te ajudar do ponto de vista emocional. Mas os hábitos alimentares são fundamentais, né? Os hábitos alimentares, os hábitos de vida, isso tudo ajuda muito. Então, vou te dar um exemplo, um paralelo, né? Uma criança asmática, que tem um pai fumante dentro de casa, né, isso é um obstáculo à cura. Então, é importante que o pai saiba que, se ele quer tratar a asma ou a bronquite do filho, que ele tem de não fumar ou ir fumar no meio da rua. Não dá para ter uma criança que é asmática convivendo com fumo, bolor, etc. A mesma maneira, uma pessoa que tem o colesterol alto tende a adquirir hábitos de vida adequados, né? Colesterol alto tem que segurar aí comida gordurosa, enfim, comidas embutidas, refrigerante, álcool, enfim, enlatado, comida processada, isso tudo tem que ser repensado, né? E junto com isso, é claro, melhorar o estado de ânimo da pessoa. Tem mais participações ao vivo aqui dos nossos ouvintes, mensagens de áudio chegando aqui através do nosso WhatsApp, o 11 99904 8756. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. Há uma expressão muito popular que diz: estamos fazendo isso em doses homeopáticas. Dá a impressão que é algo que está sendo feito aos poucos, algo que está sendo feito lentamente. A dúvida é: a homeopatia é um tratamento lento ou isso é um mito? É o Rodrigo de Americana. Um abraço, bom dia para vocês. Bom dia, Rodrigo. É um mito. É um mito. A homeopatia, ela usa doses muito pequenas, né? Então, por isso que se fala que são doses homeopáticas. Não é que elas usam doses demoradas. Ela usa dose pequena. Por quê? Eu vou explicar para você. O fenômeno homeopático é muito parecido com o fenômeno alérgico, onde você não precisa de ter doses muito maciças para estimular o organismo. Por exemplo, se você é alérgico a um perfume,
não é necessário que você passe esse perfume para você ter alergia. Basta entrar alguém na sala ou alguém do outro lado da rua e você sentir o cheiro daquele perfume, você começa a espirrar. Porque aquele perfume, para o seu organismo, ele tem a competência de despertar coisas. Para você, não são para todos. Né? Para aquele que é sensível. A homeopatia vai dar uma dose para os indivíduos que é sensível a esse tipo de medicamento, que é dado, que é selecionado durante a consulta, vai dar uma dose também muito pequena. E essa dose também é capaz de sensibilizar o teu organismo, porque você tem sensibilidade a esse tipo de dose. Estou falando pessoa por pessoa. Tem sensibilidade a esse tipo de dose. Tem um nome que a gente fala para isso, tem idiosincrasia, tem uma afinidade muito grande com essa dose. Então são doses pequenas, eu não preciso te dar 500 miligramas de um determinado remédio, ou 1 grama ou 2 gramas. Basta que eu dê a dose, que no caso é uma dose homeopática, por isso que é uma dose pequena, né? Porque ela tem a competência de estimular aquele organismo. É muito parecido isso. Bom, vamos para mais uma participação aqui, uma dúvida dos nossos ouvintes, perguntando, olha só, doutor, a origem da homeopatia, vamos ouvir. Bom dia, Danilo, bom dia, doutor. Uma pergunta, como surgiu a homeopatia? Ela surgiu de uma religião, de uma cultura, de que parte do mundo? Quais os primeiros relatos? Foi de uma religião que surgiu a homeopatia? Um abraço, Ricardo de São Paulo. Não, Ricardo, não foi de nenhuma religião. A homeopatia surgiu com um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, em final do século XVIII. Ele era médico e ele também tinha a facilidade de ser tradutor de textos de medicina. E ele, traduzindo um livro de medicina, de um médico escocês, falando sobre a quina, essa quina que é muito utilizada nas febres, nas infecções, etc., já era utilizada naquele tempo. A quina ela veio do Peru, aqui na região equatorial do Peru, região litorânea, que era uma árvore que os índios já usavam para tratar a infecção. E os jesuítas trouxeram para a Europa e virou um tratamento de texto, um tratamento básico, isso já no final do século XVII, para tratar a febre da malária, enfim, febres que tinha, febre palustre. Então, já se sabia que a quina era um grande medicamento para tratar febre. Isso o Hahnemann sabia e ele estava fazendo uma tradução de livro e leu isso e traduziu isso. Mas o pessoal dizia que a quina ela era boa para tratar a febre porque ela era um tônico estomacal. E o Hahnemann, esse médico que criou esse método, que é o método homeopático, ele discorda dessa hipótese. E ele faz o seguinte, ele fala, olha, eu não acho que a quina seja um bom remédio para tratar febre, porque ela é tônico estomacal. E ele mesmo experimenta, num momento de insight, e toma 4 dracmas de quina, toma uma dose pequena de quina. E ele observou que o organismo dele começou a ter reações muito parecidas às reações da malária. Ele começou a ter aquele tremedeira, aquele frio, né? E quando ele tem esse tipo de reação, ele lembra dos estudos que ele fez, que era assim, os semelhantes curam os semelhantes. Isso já vem desde Hipócrates, que foi o pai da medicina, 400 anos antes de Cristo, que ele já tratava infecção urinária, com prisão de urina, né, estrangúria, com aquilo que causava estrangúria, né. A planta digitalis, o digital hoje é um medicamento usado para tratar quem tem insuficiência cardíaca, até hoje, ela tem a mesma semelhança
da válvula do coração. Então já existia esse princípio, que era o princípio da semelhança. O Hahnemann aplica isso na medicina. Ele fala, não, a quina é um grande remédio para tratar a malária, porque ela é capaz de despertar no indivíduo que não tem malária sintomas iguais da malária. Homeos quer dizer semelhante. Patos quer dizer patologia ou paixão. Os semelhantes curam as patologias. A mesma coisa que te cura é a mesma coisa que te adoece. Esse é o princípio da homeopatia, que não é muito longe do raciocínio que a gente tem hoje para vacina. Claro que não é a mesma coisa, mas é mais ou menos esse raciocínio. Quando você usa uma mesma coisa para tratar aquilo que também adoece, está usando de um princípio hahnemanniano, que é o princípio de Hahnemann, que é o médico que eu te falei, e é o princípio da homeopatia. Claro que eu falei bem geral, assim, em função do tempo. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Carlos Brunini, homeopata, pediatra, hoje no Plantão Médico Bandeirantes, falando sobre a homeopatia, o tratamento homeopático. E olha, doutor, já tem uma convidada especial aqui conosco, né? Já no estúdio, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Marisa Hort, né? Ela está atenta aí também às explicações, né, sobre a homeopatia, gosta muito do tratamento homeopático. E mais uma ouvinte, não é? Um ouvinte muito especial que também já está aqui ao vivo conosco, viu, doutor? Que é a minha mãe, que quer te dar um beijo. Mamãe que está ao vivo aqui. Fala, mãe, bom dia, tudo bem? Oi, filho, bom dia. Bom dia, Brunini. Prazer enorme poder falar com você. Poder dizer o quanto eu sou grata a você por ter tido a oportunidade de conhecer a homeopatia, por ter equilibrado o Danilo, porque... Perdemos aqui, a gente vai pedir aqui para o Gabriel refazer aqui a conexão com a mamãe, não é? Que falando sobre... Né? Luciana. A gente vai pedir aqui pro Gabriel refazer aqui o contato com a minha mãe. Enquanto isso, doutor, a gente refaz aqui, mas queria aqui mandar, não é, um beijo aqui para Elivalda de Guarulhos, dando aqui os parabéns aqui pela pauta do programa. A Loreta Bellini, também do bairro de Santana, também aqui ouvindo. A Noêmia Moura, de Campinas, ela diz o seguinte aqui, doutor... nos surpreendendo, como sempre, a pauta do programa, queria dizer que meu filho, hoje, com 36 anos, se tratou com homeopatia. E, Gabriel, por favor, a gente precisa só refazer aqui o contato com a minha mãe, que a gente perdeu aqui. Vou soltar aqui a linha. A Noêmia, doutora, ela diz o seguinte... Queria dizer que meu filho, hoje com 36 anos, tratou com homeopatia sempre. Hoje está super saudável. Na hora de dar as gotinhas, falava que era um santo remédio. Abraço para você, para o doutor Brunini. A mensagem da Noêmia Moura de Campinas. O Darcy Filho, muito bom ver um médico defendendo a homeopatia. O Brunini, que é pediatra e homeopata. O Fabiano Pimentel, também aqui. O Ronaldo Chico mandou mensagens também aqui para gente. A Regina Missali. Estou aproveitando muito as instruções do doutor sobre colesterol, né? Foi uma das perguntas aí dos nossos ouvintes, a relação do tratamento com colesterol com a homeopatia. Gabriel Betting já refez aqui o contato com a mamãe, não é? Que está, não sei aonde mamãe está, mas já está aqui, já voltou. Opa, Marisa Hort aqui. Fala, Marisa, por favor. Eu tô adorando essa conversa, eu adoro homeopatia. A sua mãe foi dizer que você é equilibrado, caiu a ligação, Danilo. É um pouco demais. A homeopatia te salvou, mas equilibrado, talvez ela tenha exagerado. Pronto, só isso. E aí, mamãe, é isso mesmo? Talvez você tenha que fazer nova consulta com o Brunini, né, Dan? Faz tempo mesmo, da última visita faz tempo. Tem pelo menos aí uns 12, 13 anos. Porque depois você voltou só aos 17 anos, né, que a gente acabou fazendo uma consulta. Mas então é isso, Brunini, sou muito grata a você. Também na parte profissional, né, as suas palestras, as suas aulas, os seus livros e tudo que você acrescentou para nós. Muito obrigada, gratidão eterna. Eu que agradeço, é um prazer falar contigo aí. Já com 47 anos de experiência, né? Eu não posso dizer que estou no fim da carreira, porque ainda tenho bastante energia para continuar. Mas a gente tem bastante experiência e tem muitos casos assim que foram gratificantes. Por exemplo, ter atendido seus filhos e você ter, aspas, se convertido ao homeopata também é um motivo de alegria.
A Marisa que está na linha também eu agradeço. E o Brunini que me perguntou, vou revelar aqui para os nossos ouvintes, né? Uma conversa aqui só entre amigos, o doutor Brunini, a Marisa, os ouvintes, a mamãe, mas quando eu convidei o doutor Brunini aqui para essa pauta, ele me perguntou se eu já era pai, né? Eu respondi que não, que já era tio, né? Mas está a caminho, viu? Tá no forno, viu, Brunini? Capaz que sai do forno aí em fevereiro, dia 10, por volta do dia 10 de fevereiro, é isso, mãe? Segunda quinzena de fevereiro. Segunda quinzena de fevereiro. Vem aí o Joaquim. O Joaquim, filho da Carol, que foi sua paciente também, e que é o enviado de Deus, né? O significado do nome Joaquim, estamos aqui aguardando. Viva a explosão demográfica, né? Mãe, obrigado pela participação, uma boa viagem aí. Obrigada, Brunini. Um beijo para você, fica com Deus. Obrigado, amém. Doutor Brunini, olha, são muitas as mensagens, né? Além de mamãe, né, fez questão de participar mesmo, são muitas as mensagens aqui dos nossos ouvintes. Eu sei que tem paciente aí, né, doutor Brunini, que atende de sábado, mas eu preciso aqui repassar aqui, mas dá tempo da gente colocar 2 mensagens aqui dos nossos ouvintes. Sim. Vamos lá. Bom dia, Danilo. Evandro Lamoglia, aqui de Jandira. Pergunte para o doutor se a homeopatia ela é bem vista pelos outros profissionais da área médica e da saúde, como ela é vista, se é bem aceita. Muito obrigado. Então, é um ponto de conflito isso, né? Porque para fazer homeopatia, você precisa fazer um curso de especialização em homeopatia, depois de formado médico e já ter lá a sua residência, de mais 3 anos. Então, existe muita gente que ainda tem desconhecimento da homeopatia. E ela também não conta com o apoio da indústria farmacêutica, diferentemente da medicina alopática, né? O camarada entra na faculdade de medicina, no primeiro dia de aula já tem um churrasco patrocinado por uma indústria farmacêutica, por exemplo. Mas quem de fato faz alopatia e tem a oportunidade de conhecer a homeopatia, fala bem e gosta. Eu não tive nenhum conflito profissional com os meus colegas. Aliás, eu sempre digo isso. Homeopatia, desde que foi reconhecida no Brasil, que eu já falei no começo, 1980, é uma especialidade médica e a homeopatia é uma ciência. E em ciência não existe, eu não acredito em homeopatia ou eu acredito em homeopatia. Em ciência você tem conhecimento ou é ignorante, não é crença, né? Eu não creio em homeopatia, é conhecimento. Então eu sugiro às pessoas que têm alguma resistência quanto a isso, que procurem se informar, estudar um pouco mesmo, os profissionais da saúde, os médicos, enfim, veterinários, aqueles que podem ter acesso à prescrição, porque uma vez melhor informado, pode mudar esse conceito. Eu mesmo já tive alguns colegas que vieram muito mais por curiosidade, ou vieram até por uma questão de implicar com a homeopatia. Eu tinha um cliente, filho de médico, que ele estava já na fila para operar a garganta do filho, as amígdalas. Aí ele resolveu, por via das dúvidas, né, passar num homeopata, no caso fui eu. Ele se surpreendeu depois com o resultado que a criança teve, e depois, ele que era contra a homeopatia, virou um grande defensor da homeopatia, estudou homeopatia e hoje faz homeopatia no consultório. Então é uma sugestão que a gente deixa, né? Aliás, em tudo, não podemos ter uma ideia pré-formada sem conhecer, né? Então, vai aí o meu ponto de vista. Muito bem, eu vou liberar aqui o doutor Carlos Brunini, que eu sei que tem paciente, o doutor Brunini, que atende aos sábados, né? Você continua com o consultório ali? Nossa, eu me lembro bem desse consultório, doutor. Me lembro do estacionamento ali, depois da escada que tinha, o mural de fotos. Você atende ainda na Diogo de Faria? Eu atendo na Diogo de Faria, mas aonde era o consultório agora é um prédio, né? Nós estamos na Diogo de Faria, bem do lado ali da padaria, num conjunto comercial. Aquela casa
Aquela casa, como muitas outras casas em São Paulo, hoje viraram edifícios. Até por questões de segurança também. Sim, né? sim. Tenho lembranças daquele endereço, mas bom saber que você continua lá na região. Doutor Brunino, te agradeço demais também, viu, pelo carinho, por ter aceito aqui o nosso convite, esclarecer. Claro que, né, em uma horinha, menos de uma hora aqui, não dá tempo da gente falar de tudo, abordar tudo, não é? Falar sobre o tratamento homeopático, sobre a homeopatia, mas a gente conseguiu esclarecer pontos importantes aqui para os nossos ouvintes. Agradeço demais mesmo. Muito bom te ver, ainda que de forma virtual aqui pelo Skype, mas bom saber que você está bem. E obrigado mais uma vez, viu, Brunini? Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente poder estar esclarecendo. Fico feliz pela sua carreira radiofônica aí, né? Radialista. Desejo a você um bom dia, um bom programa a todos que nos ouviram, né? A Marisa que vem aí, e fiquem com Deus. Um beijo para vocês. Um beijo, doutor. Obrigado.